Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um episódio do nosso podcast. Episódio número 38. Não fizeram falta nenhuma no jogo. A gente pode simplesmente descrever a vitória do Flamengo ontem sobre o Fortaleza dessa maneira, pois nem Gerson, nem Bruno Henrique e nem Gabriel Barbosa fizeram falta na vitória do Flamengo diante de um rival, de um adversário que vinha machucado e também não demonstrou muita aptidão para vencer o jogo, digamos assim. Faltou um pouquinho mais de organização a um time que é um time bem treinado, inclusive, pelo técnico Vojvoda. No jogo de ontem, Flamengo e Fortaleza e Flamengo se enfrentaram pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Arena Castelão, e o Flamengo venceu o Fortaleza com um gol de Pedro no primeiro tempo e com um gol de Luiz Araújo no segundo tempo. Atuando lá na Arena Castelão, o Flamengo, como nós já havíamos previsto aqui, né, teria um jogo difícil contra um rival que é um time muito bem treinado, como eu já disse, pelo técnico Vojvoda, mas que ontem esbarrou em algumas limitações, principalmente limitações defensivas. O Flamengo, em contrapartida, soube aproveitar os vacilos deixados pelo Fortaleza e construiu sua vitória. A gente pode dizer que o jogo ele se dividiu em 4 partes. Você pegar o primeiro tempo, metade dele foi do Flamengo, segundo foi do Fortaleza, e no segundo tempo, o Fortaleza começou comandando as ações e o Flamengo tomou as rédeas, principalmente após as substituições promovidas pelo técnico Tite. No primeiro tempo, o Flamengo começou muito bem, o Fortaleza não conseguia encaixar sua marcação e com isso o Flamengo tinha muita facilidade para trocar passes, apesar de uma lentidão demonstrada pelo time rubro-negro, né? Muitos passes cadenciados, cozinhando o jogo, né? A impressão que eu tinha era essa: o Flamengo não acelerava o jogo, não acelerava os passes, mas mesmo assim o Fortaleza não conseguia encaixar a sua marcação. Um problema apresentado pelo time do Flamengo nessa partida de ontem foi o setor de criação do meio de campo, uma vez que Arrascaeta, em mais uma tarde bem ruim, bem abaixo, não jogou tão bem assim. Criou ali somente praticamente uma jogada de perigo no ataque, que foi uma arrancada que ele deu. Ele arrancou desde o campo de defesa do Flamengo, chegou dentro da área do Fortaleza, conseguiu carregar a bola até dentro da área do Fortaleza, mas não finalizou com precisão e perdeu um gol. Mas o fato é que o Flamengo levava muito perigo, principalmente através das saídas promovidas pelo Felipe Luiz, que fez um papel ontem muito interessante. Ele foi escalado como lateral no lugar do Ayrton Lucas, que estava com problema de gastroenterite, e o Felipe Luiz fez um papel ali flutuando dentro do meio de campo do Flamengo. Aqui eu tenho o mapa de calor do Felipe Luiz. A gente pode perceber que ele construiu bastante as jogadas, atuando, derivando da lateral para o meio de campo, funcionando muitas vezes como um volante dentro desse time do Flamengo. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o número de passes certos, olha, 98% de precisão nos passes, ou seja, ele errou somente um passe. É uma pena que Felipe Luiz seja um jogador já em fim de carreira, porque a qualidade técnica dele, quando ele pode jogar, quando ele atua, demonstra ser realmente um jogador muito fora da curva, um jogador muito inteligente. É chover no molhado aqui, falar das características que o Felipe Luiz apresenta quando ele atua, mas o problema é exatamente esse. É quando ele atua. Nos jogos em que ele atua, ele vai muito bem. O problema é que ele fica fora em muitos outros jogos em virtude dos problemas físicos que já apresenta há algum tempo, e esse ano ficou fora de grande parte dos jogos do Flamengo na temporada. Mas ontem realmente ele fez um jogo muito bom. Essas informações aqui, inclusive, eu tirei do site SofaScore, que traz, né, estatísticas, números a respeito das partidas. Então, era um Flamengo que vinha construindo muito por dentro, muito em função da participação do Felipe Luiz. Ontem, infelizmente, o Eric Pulgar não estava numa tarde muito boa,
né? Errou muitos passes, não fez aquela transição que ele faz com tamanha qualidade como ele fez nos outros jogos, nas outras partidas. Mas eu falando de Filipe Luís, inclusive é dele o passe para o gol do Pedro. Ele recebe a bola exatamente pisando mais ali no meio de campo, né, chegando na área adversária, ele rola, tem um corta-luz que é feito e o Pedro recebe a bola, bate cruzado no canto do goleiro João Ricardo, fazendo 1-0. Isso já aos 45 minutos do primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar. Fortaleza teve uma chance ali com o Marinho, mas ele estava impedido. Na verdade, o Fortaleza, quando chegava, não chegava com tanto perigo assim. O Flamengo conseguiu se organizar minimamente de forma defensiva e dificultou as ações ofensivas do Fortaleza. E o Flamengo ainda teve, inclusive, uma chance também com o Everton Cebolinha, que por sinal ontem jogou muito bem, onde ele deu uma arrancada muito parecida com a do Arrascaeta, mas ele também não conseguiu finalizar com muita precisão. Mas ontem o Cebolinha realmente fez um jogo que me chamou muito a atenção em função da movimentação e do preenchimento dos espaços, pois ele e Bruno Henrique são jogadores totalmente diferentes. O Everton Cebolinha é um jogador mais coletivo do ponto de vista da recomposição de espaço, ele é um jogador mais que vai para o 1 contra 1, o Bruno Henrique é um jogador de arrancada. Então aqui a gente tem o mapa de calor, né, as estatísticas do Everton Cebolinha no jogo de ontem. Ele jogou 82 minutos, deu 43 toques na bola, 74% de aproveitamento nos passes, né, de 19 ele acertou 14, mas foi um jogador que se movimentou bastante e aqui a gente pode perceber como ele faz a recomposição no momento defensivo. A gente pode levar até para o campinho para mostrar para vocês como esse Flamengo funcionou taticamente no jogo de ontem. O Flamengo entrou aqui não com o Ayrton Lucas, mas sim com o Filipe Luís. E no momento ofensivo, esse 4-2-3-1, que era o desenho inicial do time do Flamengo, ele virava um 4-3-3, ou até mesmo ele funcionava como um 3-4-3, com o Filipe Luís derivando aqui para o meio, o Léo Pereira fazendo aqui, fechando o corredor esquerdo da lateral. O Mateuzinho ficou muito preso no jogo de ontem, ele não foi muito aquele ponta, né, que ele se caracterizou, principalmente quando ele começou a jogar no profissional do Flamengo. Então o Filipe Luís fazia esse movimento aqui em várias áreas do jogo, em vários momentos da partida, inclusive em um desses movimentos que o Pedro recebe, ele rola para o Pedro faz um gol, faz um 1-0. Então esse foi o Flamengo que na disposição tática variava muito de acordo com a movimentação do Filipe Luís, que dava uma dinâmica um pouco diferente a esse meio de campo, a essa lateral do Flamengo. E no momento defensivo foi o que eu falei, o Cebolinha ele faz a recomposição e em muitas vezes, em muitos casos, o Luiz Araújo também recompõe bastante. O Flamengo defendia num 4-5-1, dessa forma aqui, fechando os corredores e também o corredor central, corredor lateral, corredor central. Então por isso o Fortaleza teve muita dificuldade em atacar o Flamengo em vários momentos da partida. Mesmo tendo mais posse de bola, o Flamengo foi mais perigoso do que o Fortaleza durante a partida. Isso ficou bem nítido e, inclusive, eu tenho aqui os números, né, desse jogo, que são as estatísticas da partida. Aqui a gente pode trazer, ó, a posse de bola, como eu disse, o Fortaleza teve mais posse de bola do que o Flamengo, finalizou mais do que o Flamengo, mas olha só, no gol o Flamengo foi mais efetivo, foi 5-4. O Fortaleza no gol finalizou somente 4 vezes e mesmo assim não exigiu nenhuma grande defesa do goleiro Rossi. Aqui o número de faltas o Flamengo foi mais faltoso um pouquinho do que o time do Fortaleza. Grandes chances, o Flamengo teve mais grandes chances do que o Fortaleza, ó, 3 contra 1. Os passes, o Flamengo praticamente trocou o mesmo número de passes, né, que o Fortaleza, ó, a diferença de 30 passes, mesmo ficando menos com a bola em relação ao rival lá, o adversário lá da capital cearense. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi isso aqui, ó, o número de desarmes e o número de cortes. Isso significa que ele competiu mais na partida em comparação principalmente aos 2 jogos anteriores onde ele foi derrotado.
contra Santos e Grêmio. Aqui ontem, né, o time do Flamengo foi um time mais competitivo, onde ele marcou melhor e soube conter os avanços do time do Fortaleza. No segundo tempo, o Flamengo volta querendo mais cozinhar o jogo ali, trocando passe, segurando, e o Fortaleza se atirou, foi para cima numa troca, né, que o Vojvoda fez. Ele colocou o Lucas Crispim para jogar, um atleta que estava no banco. Ele entrou no intervalo no lugar do Pochettino. Aqui eu tenho as substituições. Aos 46 minutos, olha lá, ele entra no lugar do Tomás Pochettino. Depois o Thiago Galhardo entra no lugar do Caio Alexandre. O Caio Alexandre ontem não foi muito bem, mas em compensação o Thiago Galhardo também entrou e não fez nada. Aí aqui duas substituições que me chamaram muito a atenção. Quando sai o Arrascaeta, eu pensei que ele fosse colocar o Everton Ribeiro. Mas não, ele coloca o Vitor Hugo. E ao tirar o Thiago Maia, que saiu machucado, ele coloca o Rodrigo Caio. Eu até pensei que ele fosse puxar o Vitor Hugo para fazer a função do Thiago Maia, né, e colocar o Everton Ribeiro. Não, ele colocou o Rodrigo Caio mais uma vez para fazer essa função de volante e botou o Vitor Hugo no lugar do De Arrascaeta. O Vojvoda respondeu de que forma? Tirou o Marinho, que caiu bastante no segundo tempo, colocou o Iago Pikachu e o Escobar no lugar do Tite, o zagueiro. Ou seja, ele se atirou, ele foi para cima. Só que nisso, o Tite, técnico do Flamengo, respondeu de forma brilhante. Aos 82 minutos, ele faz duas substituições. Ele tira o Everton Cebolinha, que estava pregado dentro de campo, correu bastante, colocou o Everton Ribeiro e tirou o Pedro e colocou o Ayrton Lucas. Só que o Ayrton Lucas entrou para fazer uma outra função. A gente vai para o campinho para poder mostrar para vocês agora. Olha só, quando ele tira o Pedro, ele puxa o Luiz Araújo para fazer uma espécie de falso 9. Ele tirou o Arrascaeta, colocou o Vitor Hugo aqui nesse meio de campo. Ele tirou o Cebolinha e colocou o Everton Ribeiro, como eu já mostrei. Ele tirou o Thiago Maia e coloca o Rodrigo Caio, que é um zagueiro, né, vai fazer a função de zagueiro. Na verdade, de zagueiro não, vai fazer uma função de meio-campista ao lado do Pulgar. Então o Ribeiro entra aqui, o Vitor Hugo faz aqui esse lado de campo e ele coloca o Ayrton Lucas avançado pelo corredor aqui esquerdo. O Ayrton Lucas faz exatamente a função que fazia o Everton Cebolinha. E exatamente a partir dessa substituição, esses dois jogadores que entraram, tanto o Ribeiro quanto o Ayrton Lucas, participam do lance que vai culminar no gol do Luiz Araújo, que daria números finais à partida, fazendo 2-0. Ou seja, foi um gol marcado com o dedo, com a participação direta do técnico Tite, e fez uma substituição que na hora eu não entendi muito bem o que ele pretendia. Achei até que ele fosse colocar o Vitor Hugo de falso 9, porque o Vitor Hugo fez bastante isso na base, mas não, ele colocou o Luiz Araújo e o Ayrton Lucas aberto pela esquerda, o Vitor Hugo fazendo o corredor direito e o Ribeiro mais centralizado, tentando cadenciar um pouco mais o jogo, e o Rodrigo Caio e o Pulgar fazendo uma dupla de volantes à frente da defesa rubro-negra. Então realmente foi uma substituição ousada por parte do Tite, mas que surtiu efeito, porque o passe para o gol do Luiz Araújo sai dos pés do Ayrton Lucas. Então foi uma participação completa e total do técnico Tite no resultado final do jogo. Aqui a tabela de classificação momentânea, porque no momento que eu estou fazendo o vídeo, Botafogo e Vasco estão jogando. Então, quando eu postar o vídeo no YouTube, esse jogo já vai ter terminado. Então a gente ainda não tem como prever como vai ficar essa classificação ao final da rodada, mas momentaneamente o Botafogo tem 60 pontos, o Flamengo continua em sexto lugar com 53, o Atlético Mineiro, que empatou com o América Mineiro, ficou com 53, o Grêmio, que venceu seu jogo, foi 56, o Bragantino também venceu, foi 58, e o Palmeiras, que também venceu, foi a 59. Então a disputa por essas vagas aqui na Copa Libertadores da América estão bastante acirradas, lembrando que vaga direta é só do primeiro ao quarto lugar, quinto e sexto lugar vão para aquela fase de pré-Libertadores, que é terrível, porque atropela o planejamento,
da temporada, do início da temporada, então o Flamengo tem que fazer de tudo para não ficar aqui nem em quinto nem em sexto lugar, ficar de preferência entre os 4 primeiros para garantir a vaga direta à fase de grupos. O Palmeiras, que venceu na última rodada o Atlético Paranaense por 1-0, é o próximo rival, o próximo confronto do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro. É a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, dia 8 de novembro, às 21h30, Flamengo e Palmeiras, um jogo que promete sair faísca, porque são os adversários que estão brigando diretamente por essa vaga direta na Libertadores e, por que não, principalmente o Palmeiras acreditando ainda que dá para buscar o Botafogo, né? Já buscou, na verdade, mas o Botafogo tem esse jogo a menos, então o Palmeiras aí vai ter que remar também um pouquinho para tentar tirar o título do Alvinegro. E o Flamengo, em contrapartida, como o próprio Tite disse, o brasileiro é um sonho muito distante. A realidade do Flamengo hoje é brigar por G4 para ficar, como eu disse, na fase de grupos da Libertadores. Então, Flamengo ontem venceu Fortaleza 2-0. Não sentimos falta nenhuma, nem de Gabriel, nem de Bruno Henrique e nem de Gerson. E para a próxima partida, o Tite vai ter que quebrar a cabeça, porque o Thiago Maia saiu machucado, provavelmente não vai jogar. Ele levou também amarelo, estaria suspenso de qualquer forma. O Felipe Luiz também levou cartão amarelo, está fora do jogo contra o Palmeiras. E o Bruno Henrique, que foi desfalque no jogo de ontem, também será desfalque no jogo contra o Palmeiras devido à dupla suspensão pelo cartão amarelo e pelo cartão vermelho que ele levou no jogo contra o Santos. Então, a ver como o Tite vai montar esse meio de campo para esse jogo dificílimo que ele tem na próxima quarta-feira no Maracanã. Pedi para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e dessa forma continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, uma boa semana, se cuidem e saudações rubro-negras.